de prática em ciência de dados 1. E o nosso grupo tem como temática o monitoramento ambiental, mais especificamente a análise de incêndios e queimadas do território nacional. A gente agradeceria muito se vocês tiverem um tempinho para avaliar nosso projeto e avaliar os conhecimentos adquiridos durante a nossa apresentação por meio do QR Code que está passando agora na tela. Bom, para começar, eu vou explicar as bases que a gente está trabalhando. A principal base é a do CISFOGO, né, que é do Registro de Ocorrência de Incêndio do IBAMA. E ele é basicamente uma base de que especialistas registram incêndios e diversas características sobre o incêndio, como o horário de detecção, o início do fogo, a quantidade de área desmatada, queimada no caso, né? E ele vai de 2015 a 2022, tem 38 variáveis, a maioria categóricas, mas algumas numéricas também. O BD Queimadas é uma base auxiliar, essa base é de queimadas, a gente vai chegar nessa diferença daqui a pouquinho. E ele é muito mais abrangente, tem mais dados, né? Ele vai de 1998 até 2024, mas aqui a gente está usando ele de 2015 a 2022, por ele ser uma base auxiliar. Por fim, a gente tem a base do BDMET, né, que é do IMET, e são variáveis climáticas que são catalogadas, né, e colhidas basicamente por estações meteorológicas, que são esses pontinhos azuis na imagem que está aparecendo agora. E eles nos ajudam a prever e falar muito sobre as coisas do incêndio mesmo, né, por isso também é uma base auxiliar. O CISFOGO, ele segue a definição de incêndio do IBAMA, por ele ser uma base do IBAMA, naturalmente, né, que é basicamente uma queimada que está fora de controle e precisa ser controlada, né, causa prejuízos. Nesse contexto também, o BD Queimadas vai seguir a definição de queimada do cenário PRIBER, segundo a nossa análise, né? Que é uma definição bem geral, é uma queima de mata ao Vale do Seco, mas faz todo sentido para o BD Queimadas, porque é principalmente monitoramento de satélite, né? Então ele basicamente só vê quando alguma coisa está pegando fogo e alerta, né? Coloca na base. Por isso que a gente também queria dar ênfase que o incêndio seria um subconjunto das queimadas, que é uma queimada que sai do controle, né? Causa prejuízo nesse trabalho. Então, falando um pouquinho agora sobre os objetivos, nós temos 3 objetivos assim principais. O primeiro deles seria tentar, com base nessas condições meteorológicas do BDMET, tentar dizer se um incêndio florestal do IBAMA ele tinha condições meteorológicas de estar acontecendo, então se ele poderia ter sido um incêndio natural, ou então se ele provavelmente só pôde vir a existir devido à intervenção humana mesmo. A gente também quer predizer, para um foco de calor qualquer do BD Queimadas, qual seria o nível de acionamento do incêndio, caso ele fosse desenvolver um incêndio, né? E nós também queremos fazer uma breve análise sobre o tempo de vida de incêndio florestal. Então, por exemplo, quanto tempo nós esperamos que um incêndio dure até ser extinguido. Então, falando rapidamente sobre como foi trabalhar com o CISFOGO, nós tínhamos muitas linhas, nós tínhamos 418 mil linhas, mas trabalhando um pouco nós percebemos que nós temos poucas observações, nós temos apenas 5.700 ocorrências únicas de incêndios, né? E nós tínhamos um problema muito grande de inconsistência nas variáveis de data e hora. Então nós tínhamos alguns incêndios que, por exemplo, são catalogados como durando 3 anos. Nós também tínhamos valores nus em algumas colunas, mas o principal problema realmente é a questão da hora, porque isso afetava muito a questão da análise de sobrevivência. Então, uma das variáveis de mais importância para a gente é o nível de acionamento. Ele diz respeito a o incêndio ter sido resolvido, né? Ter precisado de recursos a nível municipal, estadual ou federal, respectivamente, né? E a maior parte dos nossos incêndios aqui, eles são tudo do primeiro nível de acionamento. Indo um pouco sobre a distribuição disso nos estados, nós vemos uma concentração maior em Mato Grosso, Roraima, Rondônia. E sobre o tipo de localidade em que os incêndios têm acontecido, nós vemos que eles são concentrados sobretudo sobre terra indígena e sobre projetos de assentamento. Um pouco sobre como que essa detecção é feita, ela é feita sobretudo por ronda das brigadas de incêndio e também por telefone. Outras formas, como o monitoramento de satélite, são realmente mais raras. Sobre as provável causa, né, dos incêndios, nós temos principalmente indeterminado, quando os brigadistas não conseguiram encontrar uma causa provável, vandalismo e limpeza de área para cultivo. Então isso mais ou menos pinta um cenário sobre onde e como esses incêndios têm acontecido. Um pouquinho sobre a nossa confiança nesses dados, né? Apenas 11 desses basicamente 5.700 incêndios, nem 1%, tem de fato uma perícia técnica. Isso leva a gente questionar variáveis como a quantidade de área atingida, certo? E também essa quantidade atingida é ainda mais questionável devido ao cálculo dela ser muito baseado em estimativa visual e não GPS ou imagem de satélite. Então, essa é uma variável que a gente acabou não considerando muito no nosso estudo. Bom, agora eu vou falar um pouco da análise de sobrevivência, né? Que a gente quer principalmente estimar algumas coisas sobre a duração do incêndio. Aqui a gente vai fazer a estimativa não paramétrica, acima de tudo, né, Kaplan-Meier, e vai fazer algumas análises mais exploratórias também, como o TTT e o Nelson Allen, que é o risco acumulado. Primeiro eu vou falar um pouco da base também. Para essa etapa a gente está usando só o CISFOGO, que é a base de incêndios. Ela é uma base muito particular, né, no estudo de sobrevivência, justamente porque não há censuras, visto que todos os incêndios acabam, né? Essa seria a definição de censura. Tipo, algum evento não vai ser observado, que não é o caso. Não há informação sobre os minutos de detecção e de extinção do incêndio, né? Aí a gente está trabalhando só com a hora. Isso acaba nos limitando um pouco, até porque tem incêndios que em tese durariam 0 horas, o que é impossível. Mas ele está na faixa de 0 em 1, a gente não tem a precisão de minutos, infelizmente. É um defeito da base, né?
E além disso, o tempo de vida que a gente está chamando aqui, a duração do incêndio, é a partir da detecção dele. A gente até teria uma variável de início de fogo, mas ela está muito incompleta e, novamente, a gente acha que ela é um pouco estimada, às vezes de forma equivocada, né? Um dado um pouco mais duvidoso. Bom, aí como a gente está seguindo na estimativa não paramétrica, a primeira etapa seria fazer realmente um Kaplan-Meier, que é uma estimativa da função de sobrevivência. Aqui ele está completo. Tem um ponto de alavanca depois do 1400 que acaba esticando muito o gráfico, né? Então não dá para ver muita coisa aqui. Por isso a gente vai dar um zoom no percentil, que a gente fez com o IC de 95, o percentil até o 90, para que fique melhor a visualização, né? A gente consegue ver que a mediana também é de 3 horas, para os dados completos, e a média é de 16 horas. Além disso, a gente resolveu plotar também a curva de sobrevivência do Kaplan-Meier pelo nível de acionamento, né? O nível 1, nível 2 e 3, a gente já percebe que o nível 2 e 3 já são muito semelhantes logo nessa análise inicial. Aqui é a função de risco acumulada, justamente também para a gente ter essa noção de que o nível 2 e 3 estão muito próximos, né? E por fim a gente fez um teste de log rank que justamente vai testar se a estimativa de sobrevivência de diferentes grupos é igual ou não, né? A gente percebe que para o nível 1, do nível 1 e do nível 2, do nível 1 e do nível 3, essa hipótese nula de que as estimativas de sobrevivência são iguais, ela é fortemente rejeitada, mas para o nível 2 e para o nível 3, não. O p-valor é 0,84, né? O nível de 5% de confiança, por exemplo, não vai ser rejeitada. A gente consegue ver que a partir desse momento a gente vai usar o nível 2 e 3 como se fossem um só, né? A gente vai elencar para o resto dos estudos de sobrevivência. Nesse contexto, a gente vai separar o Kaplan-Meier para o nível 1. Vocês conseguem ver que a mediana também continua sendo 3 horas, justamente porque ele é uma classe dominante, né? Como a Mi falou um pouco mais cedo, 90% dos nossos dados são da classe 1, então ele vai influenciar muito na mediana, mas a gente consegue ver que a média já caiu em relação ao Kaplan-Meier com dados completos. A média aqui está de 12 horas e antes estava de 16 horas. Já para o nível 2 e 3, novamente, esse Kaplan-Meier está com percentil 90 para melhor visualização, a gente está tirando os últimos 10% ali para que fique melhor, né? Mas aqui a gente consegue ver que a mediana é 17 horas, ou seja, e a média é de 57 horas, né? Em média, o incêndio de nível 2 e 3 vai ser extinto em 57 horas, e metade dos incêndios vai ser extinto até 17 horas, né? Essa é a interpretação da mediana e da média no contexto de sobrevivência. Além disso, a gente tem a curva TTT, que é tempo total do teste. Essa curva é principalmente para a gente ver o risco, e a gente consegue ver que o risco é decrescente, né? Se a gente fosse estimar uma função, mas como que a gente está trabalhando num paramétrico, a gente só está deixando que, à medida que o tempo passa, o risco do incêndio ser extinguido acaba decrescendo, né? Por fim, a gente estimou também a vida média residual a partir do Kaplan-Meier. Essa vida média residual, esse gráfico que vocês conseguem ver aqui, ela na verdade é restrita, porque a gente está usando até a última observação do incêndio, que eu acho que é 800 e poucas horas, não está usando o integral do infinito, porque a gente não quis extrapolar a função de sobrevivência, né? E a interpretação desse gráfico é basicamente que se o incêndio durou até as horas no tempo X, ele vai durar mais tantas horas no tempo Y, né? Essa é a explicação da vida média residual de uma forma bem simplificada. Bom, então a gente começou a trabalhar as bases do Instituto de Meteorologia. Algumas dificuldades encontradas nessa base foi que os dados estavam divididos em arquivos por ano e por estação, e com medições feitas a cada 1 hora, então cada dia tinha 24 medições, tinha muitos valores inválidos, muitos valores nulos, e estação sendo ativadas e desativadas ao longo do tempo que a gente estudou, que foi de 2025 a 2022 na região do Nordeste. As soluções foram unificar as medições por estação e agrupar as medições por região de estudo na estação. Depois a gente preparou os dados do BD queimadas. Algumas dificuldades encontradas foram valores inválidos e valores ausentes. Também uma das colunas tinha muitos valores ausentes, na verdade todos os valores ausentes antes de 2018. As soluções para esse caso foi excluir essas linhas de queimadas, porque havia muitas informações. Depois a gente fez o cruzamento, tanto do Cisfogo quanto o do BD Queimadas, com o BDMET. Aí o objetivo era que para cada incêndio a gente conseguisse relacionar os valores com os dados meteorológicos naquele lugar. As dificuldades foram trabalhar os dados georreferenciados com alguma ausência de longitude, latitude, localização precisa, incêndios em municípios que não tinham estações ou estações muito próximas e as aproximações insatisfatórias. As soluções que a gente encontrou foi relacionar o incêndio com dados meteorológicos no estado inteiro onde ele ocorreu. Para o BD Queimadas, a gente tem o mesmo objetivo. A dificuldade foi que a gente tinha muito volume de dados, trabalhar esses dados georreferenciados, alguns focos de calor sem estação e as aproximações um pouco insatisfatórias também. Daí a gente decidiu relacionar essas distâncias
por distância euclidiana e fazer, assim, devido à abundância também, acabar descartando alguns focos de calor e seguir sem eles na base. Daí a gente decidiu fazer uma predição de risco de fogo e para isso a gente precisava saber qual era a correlação entre as variáveis explicativas que a gente tinha e a variável alvo. Mas a relação não era linear. A gente fez o cálculo da correlação de Pearce e Spearman e a gente vê que não existe uma relação linear entre as variáveis. Para isso a gente optou usar a correlação FICA, que permite a gente analisar a correlação que existe entre as variáveis e descobrimos que ela era não linear. Daí a gente precisou utilizar um documento do INPE para conseguir começar o cálculo do risco fogo. Esse documento é facilmente encontrado nos documentos e no site do BD Queimadas. A gente iniciou com um problema de regressão, tentando predizer esse risco de fogo, e a gente busca relacionar elas com as condições meteorológicas que a gente trouxe da outra base. A gente tentou calcular o risco de fogo precisamente como está no documento apresentado anteriormente. Tentamos um modelo linear generalizado, a regressão beta, para valores entre 0 e 1, e modelos de árvore, como Random Forest e o LightGBM. Aqui a gente tem uma diferença entre a distribuição real do risco-fogo encontrado no BD Queimadas e o calculado. Note que o do BD Queimadas tem muita concentração no 1 e o calculado não. Por conta disso, e pela própria distribuição da variável, nós tivemos alguns problemas com a regressão beta, o que faz com que os resíduos fiquem muito tendenciosos e o ajuste não adequado. Também para os modelos de árvore, a gente encontrou tendências nos resíduos e não teve um bom resultado de predição. Então a gente decidiu remodelar o estudo, fazendo com que a gente se baseasse em uma variável binária, fazendo um corte conforme o documento do INPE, considerando alto apenas o risco-fogo acima de 0,7. Fizemos uma regressão logística e encontramos uma boa predição com uma curva OC boa e a área sobre a curva também chegando a 0,92%. Com isso, nós pegamos os dados do CISFOGO, que a gente já tinha feito um match com as variáveis meteorológicas, e nós conseguimos predizer. Nós concluímos que não podemos afirmar precisamente sobre a interferência humana nos incêndios, porque o risco de fogo nessas regiões era alto quando ocorreram os incêndios. Bom, complementando agora um pouco a parte do direcionamento, a gente tinha um problema de classificação multiclasse e de classes muito desbalanceadas, né? Então, a solução que a gente tentou implementar foi fazer o uso de pesos maiores para as classes minoritárias, fazer um fine tuning dos modelos, ajustando ainda mais os pesos, e considerar métricas que levem em consideração esse desbalanceamento. Então, a gente usou algumas técnicas comuns, né, de aprendizado de máquina, como padronização, variáveis indicadoras, e até algum não usou como binaриzação, para poder testar uma variedade de modelos. Então, assim, modelos baseados em árvores, modelos lineares, modelos baseados em distância e até uma rede neural. Todos eles nós usamos a estimação de parâmetro pelo Randomized Start CV, e com isso nós conseguimos os resultados da tabela a seguir. Aqui nós destacamos especialmente os últimos dois modelos, considerando que o LightGBM ele seria uma abordagem um pouco mais geral, um modelo um pouco mais, que se performou melhor considerando o contexto geral, e o CatBoost, como ele tem o maior valor no recal macro, ele seria um modelo que ele mais penaliza falsos positivos. Então, nós consideramos que nesse modelo, nesse caso de incêndios, seria um risco muito maior nós predizermos de forma incorreta que, por exemplo, um incêndio nível 2 ou nível 1. É muito mais, assim, seguro pra gente, né? É um risco menor. Nós superestimarmos do que nós estamos cometendo um erro de ser surpreendido com um incêndio nível 3. Então nós optamos por usar como modelo para essa classificação o modelo CatBoost. Isso aqui é, de novo, reforçando a questão da performance geral e dos saltos negativos. Aqui nós temos a matriz de confusão, que mostra um pouco como que nós tivemos o resultado dessas predições no teste. Aqui então nós temos como que o modelo performou quando nós aplicamos esses dados que foram treinados no CISFOGO nos dados de queimadas do BD Queimadas, né, nos focos de calor. Então nós vemos que uma grande maioria dos... muitos foram previstos como acionamento nível 1, mas ainda assim, mais do que nós esperávamos foram previstos como classe 2 e 3. Que de fato é o que nós esperávamos do modelo, mas ainda é uma proporção diferente do que nós esperávamos na área descritiva. Então, concluindo, os dados do CISFOGO que nós trabalhamos, eles possivelmente precisam de uma revisão de especialista, e nós acreditamos que eles podem ter sim, essas imprecisões, podem sim ter impactado a nossa modelagem. O modelo de risco-fogo nós não conseguimos afirmar se tem intervenção humana, e o direcionamento ele tem importância na duração de incêndio, mas não conseguimos dizer se tem uma diferença entre o nível 2 e 3. Isso pode tanto significar que os incêndios a nível estadual estão levando tanto tempo a ser apagados quanto os incêndios a nível federal, ou o contrário, que incêndios a nível federal estão sendo apagados da mesma forma que se esperava para o incêndio nível 2. Certo? Então é um pouco inconclusivo para a gente, não somos especialistas da área, se isso é um resultado bom ou negativo. Né? E conforme construído, nós estamos superestimando o direcionamento. Então, eu acho que foi um pouco isso a nossa apresentação, gente. Muito obrigado pela atenção